Olá, bem-vindo aos cursos online Celper. Meu nome é Imar Lopes, instrutor do curso de Introdução ao Geoprocessamento com TerraView 5 ou QGIS 3, parte 2, aula 2. Bom, essa aula é a aula de edição vetorial, que tem as ferramentas disponíveis aí no aplicativo QGIS. Então vamos ver aqui as opções que nós temos. Bom, a ferramenta de edição então também permite editar aqui no QGIS geometrias do tipo ponto, do tipo linha ou do tipo polígono. E nós vamos ver que o QGIS tem duas barras de ferramenta, a ferramenta de digitalização e essa outra aqui de digitalização avançada. Vamos dar uma olhada nos principais ícones que a gente tem aqui nessas duas barras de ferramenta. Bom, primeiro a ferramenta de edição. O que permite editar? Permite editar pontos, linhas ou polígonos. Isso pode ser feito sobre uma camada existente, isso é, você tem um shape, um GeoPacket ou mesmo uma tabela do PostGIS. Ou ainda você criar uma camada nova para editar. Aí você pode criar também um novo shapefile, um GeoPacket, um Spatialite ou até uma camada temporária. Essa nova camada você deve dizer qual é o tipo, qual o sistema de referência cartográfico, além da lista de campos ou atributos que serão definidos para aquela camada vetorial. As principais etapas de edição no QGIS envolve você escolher primeiro a camada que você vai editar, isso é, ela deve estar ativa, você tem que clicar sobre a camada para que ela fique destacada com uma barra, uma área sombreada em volta, né? Com uma corzinha diferente ali. E na barra de ferramenta de digitalização, você tem esse lápis, que é a ferramenta para iniciar e o mesmo botão para finalizar. Ao iniciar a edição, a camada fica com uma cor negrita e aparece um pequeno lápis aqui ao lado esquerdo do nome da camada. E aí, dependendo do tipo de camada que você vai editar, ele vai te habilitar as ferramentas de edição de ponto, de linha ou de polígono. E aí você tem também as outras ferramentas de edição e edição avançada. Ao final da edição, você clica no botão salvar e depois, ao sair da edição, né, ele volta para a cor normal aqui, a camada que estava sendo editada. Bom, a barra de ferramenta de digitalizar. Ela tem aqui esses botões, o principal é esse aqui, que inicia a edição, salva, adiciona ponto, linha ou polígono, mexe nos vértices tanto de linha como de polígono, modifica atributos, exclui geometrias selecionadas, recorta, copia, cola, vai para frente ou para trás a edição que foi executada. Então vamos ver, adicionar ponto. Então a camada lá foi definida como do tipo ponto. Ao clicar no ícone, o cursor muda para uma forma desse tipo. E aí a cada clique que você der, né, sobre o local que você quer inserir o ponto, ele vai te pedir aqui para você inserir também os atributos que foram definidos para aquela camada. Então aparece o nome dos atributos, os campos todos como null, e aí você já pode preencher aqui, ou se quiser depois deixar para preencher na tabela lá da camada, é possível também. Tá? Mas aqui você já pode estar preenchendo com o conteúdo que você quiser colocar para cada ponto novo. Mesma coisa para a linha. Você clica nesse botão, ele vai iniciar a edição, né, com o botão da esquerda, botão da esquerda, botão da esquerda, e ao apertar o botão da direita, ele finaliza aquela linha. E automaticamente ele vai te pedir para preencher os atributos. E mesma coisa para polígonos. Você inicia com o botão da esquerda, 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 para finalizar o botão da direita.
e ele automaticamente vai te pedir os atributos. Além disso, se a geometria já existe, você pode mexer no vértice dessa geometria. Então ele habilita o cursor para mover, adicionar e mover, ou eliminar vértice. Se for para mover, você passa o mouse sobre a geometria, ele automaticamente destaca os vértices. E aí você vai sobre um ponto existente, clica, arrasta e solta, e ele move o ponto. Se for para adicionar e mover, você passa o mouse entre dois vértices, vai aparecer um X. E aí, se você clicar, ele adquire o ponto, e aí você já pode mover também esse ponto novo. Ou para eliminar, você clica sobre o ponto, né? Em seguida você aperta o botão Delete ou Del do seu teclado. E a barra de ferramenta avançada, né? Aí você tem aqui para ativar as ferramentas avançadas, mover ou copiar feições, rotacionar, simplificar, criar um anel, adicionar parte, preencher anel, excluir o anel, excluir parte, remodelar feições, curva de deslocamento ou buffer, né, que você pode criar em torno de uma geometria, inverter o ponto inicial e final de uma linha, aparar e estender feições, quebrar feições, dividir partes, mesclar feições selecionadas, mesclar atributos da feição selecionada, ou rotacionar e deslocar símbolos de pontos. Nessa ferramenta aqui é importante que a camada que está sendo editada, tá, para você mexer com ângulos e distâncias ali em coordenadas em metros, é importante então que a camada que esteja sendo editada, né, ou melhor, que o SRC do projeto seja um sistema projetado de coordenadas e não geográfico. Tá? Então você tem que estar no plano do plano geográfico para poder fazer o uso dessas ferramentas aqui. Bom, então na digitalização avançada, ao clicar sobre o ícone, ele ativa então essa caixa aqui que vai te mostrar o tempo inteiro o movimento do mouse. Por isso que tem que estar em coordenadas planas, por exemplo, uma UTM. E aí você vai ver exatamente os valores de ângulo em graus e as distâncias aqui em metros do que você está editando. E a vantagem é que essa ferramenta aqui também permite que você faça o traçado de linhas paralelas ou perpendiculares a geometrias existentes. Depois nós temos a ferramenta de mover ou copiar e mover feições, quer dizer, somente mover ou copiar e mover. Então, para tanto, dependendo do mapa, se for de linha, ponto, linha ou polígono, você tem um ícone diferente para cada um deles. E se for copiar e mover também. Né? Então você clica, se for copiar e mover, você clica sobre uma feição, ele duplica a feição, aí você movimenta, ele cria uma cópia daquela feição. Rotacionar, linha ou polígono, você clica sobre uma ou mais feições e automaticamente aparece uma janelinha para você digitar o valor do ângulo. E aí ele rotaciona aquela geometria ou aquelas que estiverem selecionadas. Simplificar linha ou polígono, quer dizer, a densidade de pontos aqui será reduzida na linha de saída. Né? Então você escolhe a linha, digita aqui uma tolerância, né, para poder simplificar, ele já te dá aqui quantos vértices, quanto por cento daquela linha vai ser simplificada e você confirma com um OK. A digitalização avançada ainda tem aqui a possibilidade de adicionar anel ou polígono, preencher o anel e excluir um anel existente. Então, adicionar um anel, você vai criar um buraco aqui dentro de um polígono, né? E preencher o anel é dizer que esse buraco vai ter uma outra geometria. Então você vai ter uma feição dentro de outra feição.
Tá? Excluir o anel é transformar esse buraco aqui e o polígono assumir a área agora do que estava em volta e do que estava dentro também daquele anel. Então você remove a linha e ele assume o preenchimento de toda a área aí. Ainda temos a adicionar parte ou excluir parte, tanto para ponto, linha ou polígono. Então, se você tem uma geometria, você seleciona essa geometria e qualquer outra geometria que você editar, né, você vai ter a mesma feição, você vai ter agora 2 polígonos para essa feição. Então, imagina que você já tem ali um limite de um continente e vai digitalizar uma ilha. E essa ilha pertence a esse município aqui no continente. Então, você vai ter 2 polígonos para uma única feição. E o contrário, que é excluir parte. Então, você seleciona a feição, ele tem lá 2 ou 3 partes, você pode eliminar partes daquela feição. Tem o dividir partes. Serve tanto para linha como polígono. Você traça com o botão da esquerda uma geometria. Ao finalizar a geometria, isso é, ao cruzar aqui uma linha sobre esse polígono, que era uma única feição, único polígono, você vai continuar tendo uma única feição, só que agora 2 polígonos, só que eles vão estar encostados um no outro. A outra, em vez de quebrar, ele quebra, né, ele faz a divisão, só que ele transforma em 2 feições. Então, ao traçar uma linha aqui sobre esse polígono, né, você vai ter uma feição de um lado, uma feição do outro lado. São 2 polígonos distintos. Né? Eles vão ser vizinhos, mas são 2 feições distintas. O mesclar, você clica sobre as 2 feições, né, que são 2 polígonos, ele transforma em uma feição e um único polígono. Então, ele elimina a linha fronteira aqui desses 2 polígonos que são vizinhos. O remodelar feição serve tanto para linha quanto para polígono. Você pode adicionar, por exemplo, uma linha aqui, que ela inicia internamente ao polígono, ao finalizar ela vai estender a área para fora aqui. Então vai aumentar a área desse polígono aqui. O curva de deslocamento serve tanto para linha como para polígono. Você vai dar o deslocamento aqui em metros e ele vai traçar, né, ele vai aumentar aquela geometria. Ele vai criar o buffer, mas vai transformar aquele polígono que tinha uma área numa área maior agora, criando radialmente uma área aqui em volta do polígono original. O inverter linha, o ponto inicial e final, inverte. Onde era inicial fica final, onde era final vira inicial. A aderência de vértices e segmentos permite o ajuste perfeito dos pontos de edição. Isso é, você dá uma tolerância em pixel, ou em metro, ou em graus, para que na hora que você vai fazer a edição aqui, o ponto inicial se ajusta perfeitamente às coordenadas ou aos pontos de outra geometria ali nas camadas que você tem ali. Então nós temos um exercício 2.2b, que vocês utilizando uma imagem ao fundo, vamos usar a ferramenta de edição do QGIS para criar um novo parque aqui sobre uma camada que tem os parques de Goiás. Então aqui usando a imagem de satélite, você vai traçar aqui nessa área que está bem visível aqui na imagem, um polígono com esse contorno. E depois preenche também os atributos desse polígono. E para fazer o próximo exercício, a gente vai criar uma camada do tipo shapefile. Então, no QGIS, você pode ali adicionar camada shapefile. Você vai dar o nome,
a codificação, o tipo geométrico, o sistema de coordenadas e os campos e os atributos que você vai adicionar na lista aqui embaixo. E posteriormente, então, você vai fazer a edição. E aí vai fazer a edição de uma linha, né, vai editar aqui novas linhas sobre essa camada nova, criando aqui algumas ruas aqui nessa região sobre a imagem. E vai utilizar a ferramenta de aderência para garantir o ajuste perfeito dos pontos iniciais e finais sobre os pontos das linhas que já existem aí nessas camadas disponíveis aí no QGIS. Bom, então são essas basicamente as ferramentas. Depois nós podemos ver aí um vídeo com a prática de como utilizar tais ferramentas. Muito obrigado pela atenção. Até uma próxima videoaula.